O assunto é aquele pacto de classe que envolvia uma forma de valorização do capital que foi gigantesca na época da inflação. Precisa entender isso. A inflação não é ruim para todo mundo. O idiota que me falar isso, eu declaro impostor já. A inflação é ruim para os trabalhadores. E é muito bom para o capital. O capital acumula. Quem conhece a história do desenvolvimento capitalista brasileiro vai perceber que o sistema bancário brasileiro pegou musculação precisamente na época da inflação, na época da ditadura. Cresceu violentamente. O sistema bancário pegou musculação na época da inflação. O setor industrial se defende na inflação. O setor comercial se defende magnificamente bem da inflação. Os trabalhadores perdem. Mas isso não torna o mundo da estabilidade monetária um mundo semelhante ao paraíso para os trabalhadores. É nesse momento que os trabalhadores se defrontam com o fato concreto que os salários são estruturalmente baixos e tem uma tendência uma resistência gigantesca de subir. É isso que vocês vão encontrar na campanha salarial. Lucros exorbitantes, como disse o companheiro aqui, lucros extraordinários e uma resistência na mesa de negociação fantástica. A classe dominante inteirinha organizada, inteira de braço dado, para não permitir aumentos salariais. Bem, isso é a superfície, isso é o que qualquer um lendo o jornal entende. Agora é preciso entrar mais em detalhe para verificar quais são as forças que estão aqui comandando o desenvolvimento capitalista no Brasil. Então, esse é o fato. Aquele pacto de classe de 94 moldou os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, os 8 anos do governo do presidente Lula e o que vai da presidente Dilma. É esse pacto de classe que organiza a sociedade brasileira. Não é outra coisa. Quem quiser ver governo, não está vendo as classes, quais são os acordos entre as classes. O convite que eu faço para vocês é que observem quem mandava durante os 8 anos do presidente FHC, quem manda nos 8 anos, quem mandou durante o governo do presidente Lula e quem está mandando no período que vai da presidente Dilma. Essa é a questão. Os trabalhadores precisam entender isso, tirar suas pequenas paixões partidárias e observar esse jogo das classes sociais que estão aí, em que alguns enriquecem e outros se empobrecem. Então, essa é a dinâmica essencial. Bem, esse pacto de classe tinha 3 postulados básicos, que é preciso dizer aqui. Primeiro postulado básico, um superendividamento estatal, sem precedentes na história do capitalismo brasileiro. Vou dar alguns dados para elucidar isso. Quer dizer, quando Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Fazenda em junho de 94, a dívida interna era de 63 bilhões de reais. Quer dizer, um montante que nós poderíamos reunir aqui em nossas poupanças e pagar essa dívida. 63 bilhões de reais é nada. É nada. Nada. Tem que ter claro, pequeno parênteses. O Brasil está abobado. Abobado, porque vê muita televisão, escuta muito Miri Leitão, Arnaldo Jabor, e vê, é muito abobado. É tão abobado que esses programas aí do Big Brother, eles têm uma função extraordinária na cabeça de todos vocês. Vocês pensam que estão fora? É em cima de vocês que eles vão. Vendendo a ideia de que tem um novo milionário no Brasil, o cara que ganha 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão de reais não é de grana, é para vocês, são todos pelapados, ou para nós na universidade que somos pelados. Agora, 1,5 milhão quer dizer, não abobem, 1,5 milhão é nada, 2 milhões é nada, 4 milhões é nada. E os caras ficam ali, em massa, 80 milhões de pessoas vendo aquela bobajada, dizendo assim, tem um novo milionário. Eu quero resgatar aqui o sentido de grandeza econômica, financeira. Entendeu? E ainda mais para bancário. Se bancário não souber isso, não é um motorista lá, com meu amigo Freitas, que vai saber. Então, o que acontece aqui? Bem, essa dívida era de 63 bi, nada. Fernando Henrique, depois de 8 anos de mandato, deixou essa dívida em 740 bilhões de reais. Multiplicou por 10. 8 anos depois, com o presidente Lula, essa dívida foi multiplicada por 2. Chegou a 1 trilhão e 400 bilhões, sem contar a dívida do Tesouro. E agora, com a dona Dilma, com a dívida do Tesouro, está chegando quase a 3 trilhões de reais. 3 trilhões. Então, essa situação econômica, essa rapinagem, essa ciranda financeira que tem aí, ela não aparece na forma de inflação gigantesca,
mas ela aparece na forma de superendividamento estatal, que vai cobrar seu preço, inexoravelmente. Quem vai pagar? Vocês, Cunhãozada. Vocês que vão pagar. A maioria do povo que vai pagar. Não pense que essa conta está sendo montada e depois vai ter alívio. Quem pensar isso não está nesse planeta. Pega uma passagem, aquele bonde danado, e vai para outro lugar, porque aqui vai ter que pagar. Então, um superendividamento estatal. Esse endividamento estatal criou o que os liberais da Folha de São Paulo, esses jornais horrorosos, chamam de a República Rentista. A República Rentista significa o seguinte, que os bancos estão ganhando violentamente com os títulos da dívida pública. Se vocês pegarem os dealers, aqueles 13 dealers que fazem os leilões da dívida pública, aqueles são tudo bancos. Pega lá, entra na página do Banco Central, qualquer um coloca lá, vê a relação dos dealers, os caras que compram e vendem, porque vocês aí não podem ir lá comprar um título da dívida pública, eu não posso. Tem que entrar no esquema financeiro, que é um grande banco, autorizado pelo Banco Central, que especula com o título da dívida pública. Todo sindicalista tinha que entrar todo mês lá na Fazenda.gov, entrar no Banco Central e ler o boletim da dívida pública, para ver os prazos de negociação e os prazos de vencimento, quem é o proprietário, se é nacional ou estrangeiro, quem são os dealers, que não mudam, é aqueles 13 do grande sistema financeiro. É isso. O sindicalista antenado lê, o primeiro dado de conjuntura é o boletim da dívida do Banco Central. Por quê? Porque essa gigantesca carga tributária que a burguesia comercial reclama e a burguesia industrial reclama, ela não é feita para engordar o governo, aumentar a previdência social, melhorar a escola, dar saneamento, programas educacionais, infraestrutura, segurança, cultura, porra nenhuma. Ela é feita para uma coisa só, destinar essa carga gigantesca de tributos para os pagamentos dos juros da dívida interna e da dívida externa. Os dados são eloquentes a respeito. O último ano do segundo mandato do presidente Lula, 34% de toda a carga tributária, que é crescente, foi destinado para o pagamento de juros da dívida. Primeiro ano da presidente Dilma, 44%. E esse ano, no segundo ano foi 50%, e esse ano nós estamos rumando para destinar 50% de toda a carga tributária para o pagamento dos juros da dívida interna e da dívida externa. Então tem que dizer claro, o velho Marx, meu querido velho Marx, o teórico de todos nós, que ele queira vocês ou não, o Marx mostrou lá no Tom 1 do Capital que a carga tributária é alta porque a dívida é alta. Mas na imaginação da maioria da população brasileira, o que é? A carga tributária é alta porque o governo é incompetente, gasta mal, papapá, papapá, papapá. Essa historinha da televisão, do rádio, do jornal, da televisão todo dia. A carga tributária é elevadíssima porque a dívida é gigantesca. Essa é a primeira questão. Você veja que os capitalistas são astutos. O capital comercial, você não vê uma federação do comércio criticando insistentemente o juro alto. Ele dá uma pancadinha e ele sai. Você não vê a Federação das Indústrias aqui criticando os juros elevadíssimos. É anedótico. Uma ação combinada do capital agrário, do capital bancário e do capital industrial contra os banqueiros, vocês não vêem. Não observam. Por quê? Porque tanto o capital comercial, o capital agrário e o capital industrial também estão especulando com os títulos da dívida pública. Esse negócio de que quem especula é banqueiro, esse é o rei dos especuladores, mas tem seus sócios menores. Todo o setor comercial, grande parte do setor industrial e grande parte do latifúndio, essa coisa horrorosa chamada agrobusiness, que ninguém que tenha 2 moléculas de consciência pode falar essa palavra, essa expressão, é latifúndio. Os fazendeiros, esses horrorosos, que fizeram do Brasil um grande, imenso latifúndio exportador, essa gente está especulando com os títulos da dívida pública.